quero ler com os irmãos, mais uma vez, Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Eu quero retomar com os irmãos o nosso assunto da última série. Nós estamos falando sobre como andar no Espírito, como ouvir a voz do Espírito Santo e como ter uma vida voltada para essa unidade, né? Nós precisamos conhecer e executar isso na nossa vida, de forma que no decorrer da sua caminhada, nas 24 horas da sua vida, você seja um instrumento de Deus, ouvindo a voz, recebendo a direção do Senhor. E o primeiro passo para isso acontecer é você identificar o que você não pode mais ter na sua vida, aquilo que não é mais a sua conduta. E se você ainda estiver, que você possa reconhecer, se arrepender e assim proceder segundo um homem de Deus, uma pessoa segundo o Senhor. O texto é Efésios capítulo 4, verso 17 em diante, que diz assim: Portanto, digo isto e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que neles há, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregando-se à depravação para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Vamos repetir aí o verso 20. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Note aí o verso 22, a ênfase que eu quero dar, que é no texto: vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. E aí o verso 23, que é o grande alvo de Deus em nós, qual é? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Permaneça com a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, abra o seu coração. Pai, é na tua presença que oramos, é com o Senhor que nós falamos e pedimos misericórdia diante da tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor ministre ao nosso coração, que os nossos olhos sejam, Senhor, abertos, que a nossa mente se abra e que o teu Espírito, Senhor, tenha liberdade no nosso coração. E aqui renunciamos desde já a todo o velho homem, todo eu, toda a carne, renunciamos. E pedimos, Pai, o teu Espírito nos conduzindo a esse entendimento profundo da tua vontade. Sim, Pai, nos abençoe nesta hora e para sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, o capítulo 4, conforme lemos aí, a partir do verso 17, Paulo faz um apanhado sobre aquilo que é comum segundo os padrões dos gentios. Ele declara no verso 17, portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios. Todos nós sabemos, os gentios é todo aquele que não serve a Deus, que não tem origem no Senhor, isso numa linguagem do Antigo Testamento, e aqui Paulo utilizando esse entendimento. Todo aquele que não era de Israel é considerado gentio. E ele diz que esses gentios andavam na vaidade dos seus pensamentos, ou seja, eles andavam conforme sua própria mente, seu próprio entendimento.
E o verso 18, então, ele declara que eles andavam obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. Ou seja, pelo não conhecimento de Deus, a ignorância, e pela dureza de seus corações. A dureza de coração aqui, todos nós já temos conhecimento, é aquilo que está na vida da pessoa e ela não reconhece, não consegue mudar ou não quer mudar. Ela é daquela forma e ela se manterá daquela forma. O versículo 19, então, diz: tendo se tornado insensíveis, entregando-se à depravação para com avidez, cometendo toda sorte de impureza. Não é? Isso é muito claro, principalmente no texto de Romanos, capítulo 1, que eu recomendo a leitura, que lá há um apanhado da conduta de quem se afasta de Deus, repudia Deus e não quer absolutamente sujeitar ao Senhor. Ele se entrega para com a avidez, para com os pecados, ele está agora desenfreadamente seguindo o padrão do pecado e a destruição de si mesmo. O versículo 20, então, Paulo declara: vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. O que Paulo está dizendo? Vocês não receberam esse ensino de Jesus. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, eu quero reforçar isso sempre eu quero repetir. Jesus é o modelo para a nossa vida. Jesus, nascido do Espírito, ele se sujeitou a Deus até a morte e morte de cruz. E ele fez isso na presença dos discípulos. Os discípulos estavam com ele de manhã, de tarde e de noite. E ele viveu a fé genuína, de forma que os discípulos depois puderam pregar aquilo que eles viram. E aqui eu quero abrir um rápido parênteses aqui para poder chamar a sua atenção para essa série. Nós estamos falando sobre você ter essa experiência. Nós estamos falando sobre você ter a experiência de sentir Deus com você, de ouvir a voz do Espírito. Quando nós falamos assim, eu ouvi a voz de Deus, na verdade você ouviu a voz do Espírito Santo. E os três são um, e isso, é claro, está absolutamente correto. Mas, quando nós falamos no agir de Deus, o Senhor idealizou um projeto. Esse projeto foi idealizado por Ele. O Filho manifestou esse projeto. O Filho veio fazer a vontade do Pai. E o Espírito Santo, a obra dele em nós, habitando em nós, é apontar para essa obra, que foi planejada pelo Pai, manifesta pelo Filho. E o Espírito de Deus vai ser a testemunha presente aí dentro do seu coração, declarando para você que é verdade. Aliás, eu costumo sempre dar ênfase de que o Espírito Santo esteve em todos os episódios bíblicos. Todos eles. Por quê? Porque homens inspirados por Deus escreveram a palavra. O Espírito de Deus não só os inspirou, mas também esteve presente nos episódios. Quando lemos sobre a criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando o Pai, no seu projeto, idealizou e a voz ecoou a feitura da primeira obra, haja luz e houve luz, foi feita pelo Espírito Santo. É um bom exercício para você que talvez não acredita que a sua vida com Deus seja suficiente. O Espírito de Deus que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas sob a ordem do Pai, ele mora dentro de você. E quando você lê sobre Davi, o Espírito de Deus que veio sobre ele está habitando em você. Quando você lê a palavra e você contempla que homens de Deus, mulheres foram cheios do Espírito Santo, você está com o Espírito que encheu os seus irmãos
no período bíblico, dentro de você. Um dia uma senhora que não era convertida, ela disse para mim assim: olha, eu já li a Bíblia 2 vezes e não consigo nem lembrar o que eu li. E eu ouço vocês, cristãos, crentes, e vocês falam com a convicção que parece que vocês viram Jesus ali na esquina. E ali eu tive a oportunidade de conversar com aquela senhora e explicar o que eu estou explicando agora. Meu objetivo nessa explicação com ela era explicar a ela o que é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E dizer a ela que essa obra não é fruto da vida do crente, da pessoa do crente, mas é fruto da graça e misericórdia de Deus, que criou um sistema perfeito para que o homem ande em santidade. Glória a Deus. Então, nós não aprendemos assim. Paulo disse no verso 20, vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Veja, ele poderia ter dito de Cristo, mas a Cristo, porque o Cristo é o verbo vivo, é a palavra de Deus manifesta, é a voz que ecoou no jardim do Éden. Sim, ela se fez carne e habitou entre nós, e vocês viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nas palavras do evangelista João. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele declara que Jesus é a expressão viva desta vida que nós devemos viver. Então, diante desse texto, verso 21, então, continuando, por gentileza, acompanhe. Se é que ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Note, Paulo está dizendo aqui, se vocês ouviram essa palavra, vocês então se despojaram do velho homem. Note que essa obra é uma obra oriunda do homem. O homem vai identificar e se despojar. É claro que a obra para isso poder acontecer é fruto da salvação em Cristo Jesus. Nós chamamos isso na doutrina, na teologia da salvação, de regeneração e justificação. Mas essa obra, ela só é completa com a obra da santificação. E na santificação é a sua atitude, mediante a fé. E que fé é essa? Por isso que nós estamos estudando a Bíblia. Eu quero aqui fazer a divulgação, né? Nós estamos pela manhã estudando sobre como ter uma vida abençoada, como ter uma vida tranquila, segundo os princípios da palavra no texto de Provérbios. Hoje, vocês estudaram sobre as amizades e as suas influências. Domingo que vem será vícios e os seus perigos. Se eu não me engano, é esse o título, né, Jaqueline? Né? Eu errei aí, né? Falei hoje de manhã, mas eu só pincelei aí. Está com a revista, ó. Irmãos, é ela domingo, né? Já tá aqui dando as folheadas, né, Jaqueline? Meus... Vícios, prazeres perigosos. Então eu quero desafiar você a vir para a EBD. Nós estamos também estudando a classe de doutrina. Hoje estudamos sobre Reino de Deus e concluímos já também igreja, o que é ser igreja. No domingo que vem estaremos estudando sobre o batismo e a ceia do Senhor, e eu creio que dará tempo ainda de estudar um segundo tema, o terceiro tema, né? Ainda que esse é um só. Venha para a EBD, não fique em casa. Qual o fundamento de vir? Porque nós estamos justamente estudando sobre o que aprendemos do Senhor. Porque o primeiro passo para você viver essa nova vida é você ter o conhecimento do que é viver em Cristo. E é claro, não só venha estudar aos domingos, às quartas, mas você deve ter uma vida diária de oração e leitura da palavra. Você deve ler a Bíblia todo dia, todo dia. Se você puder e quiser fazer esse hábito, faça.
Pastor, eu tenho dificuldade de fazer isso. Então, só tome café depois que você lê a Bíblia. Você vai ver como rapidinho você vai mudar o seu procedimento. Ninguém abre mão, a maioria não abre mão do café, né, irmãos? Que coisa boa. Mas imagine isso agora espiritualmente. Você não pode abrir mão também. Então, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos aprender, identificar o velho homem, e isso significa andar em santidade. É o que Paulo vai dizer no verso 23. Veja aí, e vos revistais, renoveis no espírito do vosso entendimento. Ele convoca aqui os irmãos de Éfeso a serem renovados no espírito do vosso entendimento. E aí o verso 24, eu gostaria que você lesse na sua tradução, ouvindo a sua voz. Veja aí, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Justiça. Você já conhece, na tradução do texto grego aqui, justiça significa modo de vida que agrada a Deus. Então, uma pessoa justa é alguém que está andando de forma aceitável ao Senhor, agradável ao Senhor. Por isso que tem que ser conforme Cristo. Se nós somos cristãos, nós vamos ter decidido andar como Jesus andou. E aí, qual é as barreiras que nós temos que quebrar? Essa história do pecado de estimação e da conduta já sabedora da queda. Pastor, o senhor sabe que nós somos pecadores, pastor. O senhor sabe, eu digo, meu irmão, não é eu que sei não, é a Bíblia que nos orienta, que todos nós somos nascidos em pecado, mas você nasceu de novo. E os nascidos de novo, eles precisam ter a consciência do que é andar em verdadeira justiça e santidade. Nós temos praticado aos domingos pela manhã um momento de comunhão. Inclusive, hoje de manhã eu fiz jus aqui a irmã Tereza, o Lucas e a irmã Elma, né, que ajudaram ali no café. Sempre tem, todo domingo tem alguém ou uma família que tem feito o café. A nossa recomendação é o café, né? Mas aí o pessoal sempre traz alguma coisa, irmãos. Eu já tentei. Aí eu soube hoje que a irmã Mabel também trouxe, né? A irmã Mabel também trouxe. E o Fernando também, né, irmãos? Fernando, aliás, parece que é assíduo, né? Irmão, mas assim, nós não temos requerido de ninguém fazer isso. Mas também eu não embarreiro, né? Nenhuma barreira. Né? E, inclusive, eu comprei bastante rosquinhas e tal para poder utilizar nesse momento. Elas estão lá já ficando esquecidas, porque sempre o pessoal quer fazer um bolo, quer fazer. E eu fico muito feliz com essa alegria. E qual o objetivo? A comunhão. Nós precisamos da comunhão. E na comunhão aqui, meus irmãos, eu já marquei aconselhamento, eu já tratei de situações rapidamente importantes e tive contato com pessoas que precisavam de alguma coisa e eu pude, então, abençoar. E eu creio que tem sido uma bênção para você e convoco você para estar na EBD. Você precisa acrescentar na sua vida a escola bíblica dominical. E, é claro, isso visando esse aprendizado que eu acabei de dizer. O versículo 25, então, ele começa a dizer como que você vai conseguir se despojar do velho homem e andar segundo a justiça e a santidade. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Ele diz também, vocês que querem andar em santidade, vocês devem fazer isso. Verso 26, vamos repetir juntos, ouvindo a própria voz da sua tradução. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que Paulo está dizendo, irmãos? Paulo está dizendo que você não pode deixar o dia encerrar sem resolver os conflitos. Vamos supor que de manhã você teve um contratempo, você
se magoou com alguma atitude da sua esposa, você, marido, se magoou com alguma atitude da sua esposa, você, esposa, se magoou com alguma atitude do seu marido, e aí você deixou passar 3 dias para conversar, absolutamente. Vamos supor que você, nos seus relacionamentos de trabalho, você se magoou com alguma situação e você deixou aquilo passar, às vezes, uma semana. Isso é extremamente perigoso. Há situações que nós precisamos simplesmente liberar perdão no nosso coração. Vamos imaginar que você se feriu com alguma atitude do prefeito. Você deve liberar perdão sobre a vida dele e você deve continuar a vida cristã. Eu dei aqui um exemplo de pessoas que não temos convívio, mas por serem pessoas públicas, nós podemos nos aborrecer em algum momento por alguma atitude, e assim é na vida. Mas qual a visão bíblica para o crente? Ele jamais vai andar na mágoa, na aflição que ela causa, ele vai andar segundo a vontade de Deus. O próprio Jesus, quando estava sendo crucificado, ele, ao olhar os contrários a ele e os que meneavam a cabeça contra ele, ele declara em oração: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa oração é de quem está na presença de Deus e não se deixou afetar. Eu quero com isso dizer que existe um patamar espiritual em que você não se magoa. Eu quero aqui deixar claro, se você é uma pessoa carente, se você tem carências, você é candidato a ferimento. Que são carências? Você não resolveu ainda as carências de família, de amizade. Você é uma pessoa que declara que precisa muito ser entendido, abraçado, acolhido. Você é uma pessoa que está em rota de mágoa. Por quê? Porque o Senhor te chama para você ser uma pessoa sarada, cheia do Espírito Santo, e assim ser um instrumento sobre a vida das pessoas. E mesmo cristãos, mesmo convertidos, nós estamos sujeitos a ainda não termos resolvido as mazelas das nossas origens. Mazelas envolvendo os pais, envolvendo relacionamentos passados, e essas mazelas vão causar dano. Paulo diz aqui nesse trecho que isso não pode passar nem mesmo até o final do dia sem resolver. Quanto mais anos a fio. Meus irmãos, é incrível como pessoas amarguradas ou pessoas que facilmente se ferem, são pessoas que têm se ferido há muitos anos. E normalmente há situações não resolvidas. Resolva. Como é que você pode resolver isso? Minha recomendação: decida orar e jejuar por isso. Decida ler sobre o assunto. Se sua Bíblia você tem uma Bíblia de estudo bíblico, você tem no final uma chave bíblica. Liste lá a palavra perdão. Leia todos os textos sobre a palavra perdão. E leia todos esses textos com contexto. E em oração, busque a Deus para que Deus quebrante o seu coração e traga sobre você o bálsamo da cura sobre o seu coração. Meus irmãos, se você, por exemplo, você teve problemas sérios, talvez até no namoro, e você não foi sarado disso, você trouxe para o seu casamento essa mágoa, isso não dará bom para o seu casamento. Não. Então, você tem que resolver os problemas. Então o texto diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe acabar o dia sem você resolver aquilo que tiver passado do limite. Verso 27. Não deis lugar ao diabo. E aí alguém pergunta: pastor, como é que dá lugar ao diabo? Basta você ficar quietinho. Basta você não ler mais a Bíblia, você não ora, você não vai mais à igreja, você não faz mais nada, né? Você não faz mais nada, você simplesmente vai cruzar os braços. Pronto, já fez. Lembra daquela história de um lado, um homem morreu, né? Aí, ou sonhou, não se sabe muito bem essa história, mas ele estava em cima do muro, de um lado estava o diabo dizendo: pula para cá, vem para cá, e do outro lado, aliás, estava o povo de Deus
apóstolo Paulo, Moisés, estava todo mundo lá dizendo para ele pular para o lado deles, e do outro lado estava o diabo quietinho, e os demônios tudo quieto, calmo, sereno, tranquilo. E aí ele perguntou, mas por que vocês não pedem para me pular para o lado de vocês? Não, você já está aqui com a gente. Pessoa que já está em cima do muro, já está conosco. Essa é a mais pura verdade. Então, se você está estático, você simplesmente não se move para nada, você não ora, você não lê a Bíblia, você veio para o culto arrastado, meu irmão, você já está tomado. Você não vai ficar, você já está. Creio que agora não mais, porque você se arrependeu, você ouviu uma palavra, não é? E se você, no decorrer dessa palavra, ficou chateado, você já está com problema, porque, meu irmão, lá fora tem gente sendo xingado, gente cantando os xingamentos e está feliz da vida, não sei se você já notou isso, né? E tem gente que leva até a família toda para essas coisas. Mas aqui nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e eu fico preocupado se a palavra de Deus não confronta, porque se é palavra de Deus, tem confronto, meu irmão. Não existe mensagem de Deus sem confronto. Que é isso, pastor? O senhor não conhece minha vida? Eu digo, eu não, mas Deus conhece. E eu sei que a palavra de Deus, ela não passa a mão em ninguém, nem pastor, nem missionário, todo mundo precisa se sujeitar do mesmo jeito. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está chamando os irmãos de Éfeso para uma reflexão sobre esse novo homem segundo Deus e sobre o homem do trato passado que vive segundo os desejos da carne. Ele então declara, verso 28, acompanhe: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Aqui eu quero deixar uma palavra muito importante para você. Meu irmão, como Deus quer prosperar você? Deus quer que você seja próspero, mas que na sua agenda tenha o entendimento de abençoar pessoas. Eu entendi isso há alguns anos, eu acho que já tenho uns 10 anos talvez. Que é isso, pastor? O senhor é pastor? Meu irmão, estou sujeito a errar do mesmo jeito. Aliás, de vez em quando a gente tem que contar aqui umas derrotas, porque vai que alguém acha que pastor não peca, né? Pastor não erra. Pastor, notei que o senhor está ajoelhado ali também. É claro, fui eu que recomendei, inclusive, né? Eu digo, olha, peça para todo mundo se ajoelhar, porque, meus irmãos, nessa hora, fica um ou outro dizendo, eu não vou lá na frente, não, eu me esforcei. Aí alguns já estão até brigando assim, já no coração, digo, para que eu vou lá na frente? Digo, meu irmão, se você fez um negocinho, se ajoelhe logo, porque você poderia ter prosperado mais e poder ter dado mais. E essa visão de prosperar é com que objetivo? Prospere para poder abençoar. Eu fiz uma pergunta aqui uma vez, né? Aí eu disse assim, uma vez não, acho que já fiz umas 3 vezes, vou fazer a 4ª hoje. Genivaldo sabe, lembra, né, Genivaldo? Eu disse assim, quem gostaria de dar 10 mil reais de dízimo? Quem gostaria, irmãos? Hein? Você sabia que no dia teve gente chateada que não... Foi, um dos poucos. Olha só a pergunta que eu fiz, quem gostaria de dar 10 mil reais de dízimo? Meu irmão, teve gente pensando em não levantar a mão. Há um raio na cabeça. Porque não é possível, meu pai, não é possível. Não é possível que alguém chegaria para um pagador e que ele fosse pagar 100 mil reais para você e dissesse, não quero, sou crente. Agora, não está no script, não está no planejado, né? Mas você sabia que tem gente que tem raiva da riqueza? Característica de quem tem raiva da riqueza. Ele olha para a pessoa rica e diz, o rico tem uma beirinha de revolta com a riqueza. Você sabia que nós temos uma herança de aliar riqueza a pecado? E absolutamente, se a riqueza fosse pecado, Salomão foi o maior pecador que essa terra já conheceu. Por quê?
porque o próprio Deus declarou que tudo que Deus faria na vida dele, nunca ninguém alcançaria nem a sabedoria nem a riqueza. E essa verdade se cumpre até hoje. A riqueza de Salomão foi tão grande, mas tão grande, que a prata era considerado como pedra que ninguém queria. Quantos aqui já leram esse texto? Não é? A prata era considerado como pedra no chão. Não tinha valor nenhum em Jerusalém. Prata. Para isso acontecer, meus irmãos, tem que ter muito ouro. Tem que ter muito ouro. E não era só nos cofres de Salomão, era em toda a terra de Israel. A riqueza era extremamente maravilhosa. Qual foi, e isso é dito até hoje, mesmo homens na terra atualmente tendo bilhões de dólares, o dinheiro deles e de todos eles juntos não alcança a riqueza de Salomão. Não alcança, não chega nem perto. O que é que Deus quis marcar a terra? Que é Ele que dá, e Ele dá da medida que Ele quiser. O alvo de Deus também era que se divulgasse o nome de Salomão, porque divulgando o nome de Salomão se divulgaria o Deus de Salomão. O nome de Salomão hoje é explorado nas empresas como nunca. E, respectivamente, o Deus que abençoou Salomão. Eu quero deixar claro, o alvo nunca foi a nós, mas foi a exaltação do Deus Todo-Poderoso. Portanto, eu preciso prosperar, sim, para ter o que repartir com os necessitados. Não é? Eu tenho uma visão bíblica sobre Atos dos Apóstolos, e não só sobre Atos, mas o finalzinho dos Evangelhos, que mostra José de Arimateia indo falar com Pilatos para liberar o corpo de Jesus. No meio da igreja, nós precisamos sim de pessoas que tenham influência no meio político, honestas, sábias e que não são envolvidas com coisa errada. Eu creio, meus irmãos, que Deus pode fazer isso. Quantos creem também? A maioria crê. Glória a Deus por isso, não é? Glória a Deus. Eu creio, porque a minha Bíblia, a sua Bíblia tem lá a referência sobre José e sobre Daniel. Tem lá a referência sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que Deus levantou, e assim, se Deus levantou lá, pode levantar também no nosso tempo. E que Deus abençoe, que seja nessa geração. Eu quero com isso dizer para você que é muito importante nós termos uma visão adequada da prosperidade. Em Atos capítulo 2, logo em seguida, nós vemos que houve grande necessidade no meio da igreja. Havia muitos necessitados entre os convertidos, mas havia também pessoas que tinham propriedades que podiam vender, e a fizeram. Um dos mais comentados é Barnabé, que é chamado pai da consolação, talvez pelo ato da propriedade que vendeu. O que é que muitas vezes nós estamos sujeitos a ter? Só os necessitados, porque não há como repartir. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se perguntasse assim, tem alguma coisa, se quisesse se desfazer? Tem não, pastor, estou querendo ajuda. Agora por quê? Porque há uma visão de bloqueio. Graças a Deus isso já acabou, mas eu me lembro, nesses 19 anos aqui, um tempo que eu estava incentivando bastante estudar. Lembra disso? Quem lembra aqui? Quem está comigo desde o começo da minha caminhada aqui com os irmãos? Eu me lembro que eu estava incentivando todo mundo a estudar, voltou a estudar todo mundo aqui que tinha parado, irmãos. Graças a Deus, a maioria terminou e até ingressou na universidade, e nós estamos vendo prosperidade. Agora é comum a pessoa ir para a universidade, é comum. E aí vai fazer o quê? Sim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Futuramente aqui nós vamos ter alguns psicólogos, engenheiros. Por quê? Porque a visão da geração que veio logo em seguida, dos filhos, já é outra, se os pais voltaram a estudar, se os pais tinham parado e retomaram. Nós estamos falando de algo básico, e que Deus nos abençoe com esta visão. Qual é a visão? Que você trabalhe para ter o que repartir com quem é necessitado. Diga amém, eu recebo. Deixa
Deixa eu até orar por você aqui agora. Fique de pé aí, meu irmão. Fique de pé. Pastor, o que é isso? Eu digo, meu irmão, ó, se você tem sentido no coração que tem que abrir uma empresa, obedeça. Infelizmente, no passado havia uma visão de que fazer a vontade de Deus era ser um pastor ou um missionário. Mas fazer a vontade de Deus é obedecer a Deus. E para alguns, ou a grande maioria, o Senhor vai requerer que você prospere para poder abençoar os missionários. E você vai ser um missionário junto com ele, porque você oferta, você contribui. Então vamos orar por isso agora, Senhor, que seja o teu Espírito, Senhor, dando direção para a prosperidade nos negócios, no trabalho, que essa pessoa que entrou como vendedor, é o primeiro emprego, Senhor, que ele seja levantado o melhor vendedor da empresa e ele se torne próspero nessa empresa e que ele seja muito bem visto. E quando as pessoas perguntarem o que é que ele tem de diferencial, ele vai dizer que é a graça de Deus, a fé no Senhor, que o chamou para ser modelo de vida para a glória do nome do Senhor. Pai, oramos pelas empresas que vão ser abertas, pelos profissionais que o Senhor vai estar levantando e já levantou por meio desse ministério, dessa igreja, desse ajuntamento do teu povo, o qual o teu Espírito tem agido. Nós oramos assim, Pai, declarando que nesse lugar o Senhor levantará muitos e todos aqueles que o Senhor tem um projeto específico para ter o que repartir com os necessitados. Sim, Pai, seja assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar então, abençoado aí. Muito bem. Continuando, para encerrar. O verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura e ira, e cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Esse texto é importantíssimo, né? Já ouviu falar daquela situação da pessoa barraqueira? Pastor, isso não existe no meio da igreja. Meu irmão, não precisa ser aquele pensamento barraqueiro não crente, né? Aquela pessoa que gosta de gritar. Mas às vezes seu tom de voz é alto sem necessidade na sua casa, talvez. Então é importante você se analisar, você se ver, porque o texto cita até isso. Olha a conduta de quem está buscando a verdadeira justiça e santidade. Livre-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria. O que é a cólera aqui? Pessoa colérica, pessoa brigona. Livre-se disso. Gritaria, blasfêmia e malícia. Eu quero conectar você com o propósito dessas explicações de Paulo, das palavras de Paulo. O versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. E aí Paulo descreve essa justiça e essa santidade, listando o que não pode acontecer. Verso 32, finalmente, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vamos ficar de pé e vamos declarar esse texto no telão aqui conosco, vamos lá? Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém, meu querido? Feche os seus olhos, levante as suas mãos e agora declare mais uma vez: Senhor, eu me sujeito a Cristo, eu me sujeito ao modelo que é Cristo,
eu me sujeito. Diga isso. Eu recebo na minha vida um novo homem criado segundo Deus. Eu assumo a minha posição como discípulo, como servo do Deus Altíssimo. Eu quero viver a vida de verdadeira santidade e justiça. Eu fui chamado para prosperar em todas as áreas, para viver uma vida santa e abençoada. E assim, Senhor, viver segundo a Tua vontade. Faça a sua oração de arrependimento. Você vai viver em santidade na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, 24 horas por dia. Você vai acordar agradecido a Deus. Você vai deitar agradecendo a Deus pelas vitórias. E se você só teve derrotas aparentes, você recebeu a maior vitória, que é andar diante de Deus, mesmo com todos os motivos para chorar. Mas você andou na presença do Senhor. Meu Pai, nós estamos na Tua presença e nós oramos pedindo, Pai, que o Teu Espírito Santo movimente os corações, trazendo vida e vida com abundância, trazendo uma nova vida, trazendo uma vida transformada, uma vida cheia do Teu Espírito. Pai, eu te peço o Teu mover do Espírito, mover espiritual sobre cada coração, que caia por terra todas as opressões, todas as cadeias, todo o mal que acorrentava pessoas em mágoas, dores, aflições, seja derrotado agora, e o mover do Espírito traga ao coração o anseio pela transformação em Deus, genuína transformação em verdadeira justiça e santidade. Pai, oramos declarando o Teu povo abençoado, que essa semana será uma semana abençoada, uma semana de crescimento espiritual, de experiências com Deus, aonde vamos ouvir a Tua voz e vamos falar em Teu nome àqueles que o Senhor desejar falar, por meio do Evangelho. Seja, Pai, o mover do Espírito e o Teu povo guardado pelo Teu poder, nas idas e vindas, Senhor, seja o livramento de todo o mal, e seja o Teu nome exaltado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito, meu irmão, seja o mover do Espírito sobre a sua vida. Separe, eu quero dar ênfase aqui, essa semana será uma semana diferente. Você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai buscar Deus pela madrugada, você vai ouvir a voz de Deus. Se o Espírito Santo trouxer ao seu coração que você precisa jejuar, obedeça. Se o Espírito Santo está trazendo que você tem que acordar pela madrugada, obedeça. Meus irmãos, não existe uma regra única, existe o mover do Espírito, e o mover do Espírito é específico. Ele sabe o que está direcionando. Você que entrou aqui hoje pedindo resposta, eu creio que Deus já te deu resposta. Receba na sua vida e seja abençoado em nome de Jesus. E agora que o